Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser falando um pouco sobre a nossa experiência de 2 anos morando em Santa Catarina. Se você quer saber, vem conosco. Então, vamos contar um pouco como a gente chegou aqui, o que nos levou a vir morar aqui em outro estado, como foi a nossa experiência quando a gente chegou aqui. Ou ainda vou começar contando um pouquinho, porque na verdade quem me motivou foi Helen a vir pra cá, a conhecer outro estado, porque eu realmente não conhecia ninguém aqui, né? Minha família é toda da Bahia, então ainda vou começar contando um pouquinho o que levou ele a criar como é que eu posso dizer? Um desejo de vir pra cá, conhecer outro estado. Então, gente, tudo começou mais ou menos no ano de 2016, que eu lembro, e foi quando despertou mais ou menos um desejo de mudar a situação que eu vivia, né? Em Amélia Rodrigues, aí na Bahia. Quem é daí sabe. A gente passou por um período de recessão de emprego. Eu chegava nas empresas para entregar currículo e algumas empresas estavam com os funcionários na frente da empresa capinando, e eles me falavam que porque não tinha pedido, então eles estavam sendo colocados para capinar para não serem demitidos. E aí já começou outra questão, não só questão de emprego, até porque com o passar do tempo acabou que eu consegui um emprego aí, mas questão também de segurança, sabe? Aí quem mora aí sabe do que eu tô falando, não estou inventando nada aqui. É uma coisa que ficou, a violência cresceu bastante aí na Bahia. Eu mesmo fui assaltado 4 vezes, então tanto que eu perdi meu celular, né? Fiquei pagando 10 meses o celular para um bandido, né? Que me assaltou. Então essas coisas foram me fazendo pensar se eu realmente queria ficar aí. Questão de emprego, porque algumas pessoas, quando a gente consegue um emprego aí, às vezes ele ameaça, né? Algum líder ele ameaça de que se você sair tem 10 mil atrás desse emprego seu, então às vezes humilha a gente tem que aguentar calado. Essa é a realidade daí. Segurança, você não pode ver dois caras de moto que corre. Você já entra para dentro de casa correndo, né, com medo. Então foram essas questões: segurança, emprego, questão de oportunidades também, a oportunidade de você fazer um curso, questão também de educação, a gente que passa pelo colégio público, a gente sabe que os professores se esforçam e tudo, mas questão de educação, aqui eu fui informado por pessoas que vieram para cá, alguns conhecidos meus, amigos meus, que aqui era muito bom de educação, questão de saúde também, eu já falei demais, né? Mas questão de saúde também, são várias questões que aqui, quando você que está aí nos ouvindo, sair um pouco da Bahia em si, você vai ver que é bem diferente. Então, gente, depois dessa longa introdução, né, que o Wendel fez, aí o Wendel, um certo dia, veio conversar comigo e falou, né, sobre os planos e tal, que ele tava com plano de... a gente já tava noivo. Quando eu comentei de se viajar, não foi? A gente já tava noivo. E aí ele me falou de vir pra cá e tal, e aí a gente foi amadurecendo a ideia, né? Eu te perguntei, não foi? Foi. Se tu tinha coragem de... Perguntou se eu tinha coragem de vir com ele. Aí eu falei que sim. De primeira ele falou assim, que a gente já tava pra casar, e ele falou, a gente casa, eu vou, e aí quando eu conseguir um emprego você vai? Aí eu falei, não, né? Eu vou junto. Aí a gente veio junto, mas assim, sem conhecer, eu não conhecia ninguém aqui. Eu ainda tinha 3 conhecidos aqui. Isso. 3 conhecidos. E aí a gente veio. Aí chegou o dia da gente vir. 2 deles apareceram uma semana antes da gente viajar. 1 a 2 semanas. Estourando 2 semanas antes da gente viajar, né? Isso. Aí, gente, a história assim, vamos contar tudo pra vocês, né? A gente comprou a passagem, tudo certinho. E eu ainda tinha um amigo aqui, agora ele voltou pra Bahia novamente, né? Denilson, grande Denilson. Ele foi casar, ele tá lá. E ele ficou de alugar uma casa pra gente aqui. Porém, ele tava trabalhando em obras, né? Aí ele chegava em casa muito cansado. E aí
Ainda mais ele solteiro, ele tinha que arrumar a casa, fazer comida comida e tal. E aí esse menino desapareceu. Desapareceu das nossas vidas. E aí, como é que a gente faz agora pra alugar a casa? E tendo já com a passagem comprada, tudo certo, casamento marcado. O que é que a gente faz? Aí a sorte que eu ainda tinha um vizinho lá. Foi, amor? Foi. Bora contar um pouquinho mais. Eu cheguei a ter esse vizinho e falei, mano, tu tem parente lá em Santa Catarina, né? Ele falou, tenho. Eu disse, será que eles conseguem alugar uma casa pra mim? E me mandar o endereço? Ele falou, consegue. Aí ele me mandou o contato do sobrinho dele aqui. O sobrinho dele, eu conversando com ele, ele alugou a casa, me mandou o endereço. E foi aí que a gente, quando pegou o avião pra vir pra cá, a gente desceu do avião, botou o endereço no Uber e foi direto pra lá. E veio direto. Mas, gente, eu vou dizer a vocês. Vocês que estão pensando em mudar de estado, alguma coisa, conheçam bem a pessoa que vai alugar a kitnet pra vocês. Tenha alguém de confiança. Se possível for, peçam fotos, vídeos. Porque foi séria a situação. Ele mandou a foto, só que a foto que ele mandou, a kitnet estava até limpa. Gente, quando a gente chegou, foi uma situação assim bem precária que tava. Foi o vale. A gente chegou, tava uma baderna na kitnet, toda suja. A gente procurou já uma kitnet com mobília, né? Pra quando a gente chegasse, a gente não ter... A gente ia chegar cansado, né? A gente ia chegar cansado de lua de mel, tudo isso, né? Não só suja, né? Lava o colchão sujo de sangue, de urina, a casa fedendo a... Tinha um terrível de um gato que ficava entrando de carro toda hora pela janela. Sim, a casa fedendo deu vontade de agarrar ele e jogar fora. Foi a casa fedendo a cigarro. Eles não... E a criança que tinha lá? Ainda tinha uma criança lá que a janela não tava fechando da kitnet. Na verdade, assim que a gente desceu do Uber, tinha uma moça lá parada. E aí, a nossa, acho que ela tava vindo do mercado. Aí ela pegou, atendeu a gente. Quando a gente entrou, a gente viu assim, as duas kitnets da frente, bem arrumadas. A gente falou, a que a gente alugou também vai ser arrumada, né? Só que, porém, a da gente ainda tinha um corredorzinho e tinha mais umas 3 kitnets. E tinha uma casa ainda no fundo. E era o terror, a kitnet que o rapaz conseguiu pra gente. Caímos no conto do vigário. Horrível. Aí foi aí que a gente conseguiu lá com a vizinha, né? Uma vassoura, alguma coisinha assim pra gente jogar no chão. Resume, aí, senão o pessoal parar o vídeo. Aí o Wendel foi, sentou na cama e falou assim, não, a gente não vai ficar aqui. Não tem condições, a gente não veio pra cá pra isso e tal. Bora tomar um banho. Aí a gente tomou um banho, foi no mercado, comprou alguma coisa pra comer. O Wendel ligou pra um conhecido dele, pra ele ajudar a gente a procurar, né, outra kitnet. Irmão Ney. E aí, irmão Ney, né? E aí a gente foi procurar, né, outra kitnet, tal. Agora o Wendel conta um pouquinho. Foi. Aí a gente procurou, o que a gente tava encontrando aqui foi 1.200, R$1.000, fora água e luz e sem mobília. E sem mobília. Parece que o pessoal tava vendo que a gente tava no desespero na hora, né? Daí, o que aconteceu foi que eu cheguei ali em frente ao mercado Três Primas, alguma coisa assim. Dois irmãos. Sabe, eu segurando o desespero por causa que a mulher geralmente... Se o homem desesperar, acabou com tudo. A mulher desespera, mas a gente tem que manter o controle, segurar bem. Mas na hora que eu já tava entrando já naquele coisa do coração disparar, de começar a chorar, o irmão Anderson me ligou. Varão! E aí, Varão, como é que você tá? Eu falei, mano, eu tô bem. Aí ele, e aí? E a kitnet que o pessoal alugou pra você, tá boa? Eu falei, não, mano. Aí contei a situação, né? Ele falou, pera aí, Varão, vou... Engraçado, na hora que eu ia começar a chorar, ele me ligou. Foi. Na hora que eu ia começar a chorar, ele me ligou. De desespero. Aí ele me ligou e falou, pera aí que eu vou conseguir uma kitnet pra tu. 2 minutos depois ele me manda as fotos da casa. Ele disse, Varão, não consegui uma kitnet não, consegui uma casa, num preço bom. Toda mobiliada, R$500. Toda mobiliada, numa visão, como era um morro, uma visão, meu Deus do céu. Sim. Maravilhoso, assim. Foi o cuidado de Deus, né? A gente passou pela prova, né? Mas fomos aprovados. E aí ainda
teve outra prova, né? Que quando a gente foi no mercado, ele falou, conseguiu, aí a gente falou assim, tá bom, então a gente vai no mercado, compra algumas coisas, algum alimento e tal, panela, e a gente vai. Aí nisso a gente, quando saiu do mercado, começou a chover, não foi, amor? Uma chuva muito forte. E aí, como era morro, e agora pra subir, o carro bem pesado com as nossas malas, essas coisas, eu, o Wendel e o irmão Ney. Aí eles desceram do Uber. Na verdade, o Uber tentou pelas 3 subidas que tinha Pro morro. Pra ir lá pro morro. Aí os meninos falaram assim, não, então a gente desce, desde ficar no carro. Aí foi que o Uber conseguiu subir, mas foi uma prova assim. O Uber é super gente boa. Se fosse com um outro, eu não sei se faria o que ele faria fez. O que ele fez, não. Mas, tipo, foi uma bênção quando a gente chegou na casa. A casa bem arrumada, com tudo que a gente realmente queria, né? A casa mobiliada e tal. Porque, meu Deus, imagina você chegar de viagem ainda e arrumar a casa, limpar a casa. Por isso que quando a gente pensou em vir, a gente tava procurando kitnet, a gente olhou muito no OLX, essas coisas assim, a gente tava olhando casa mobiliada, né? Que aí a gente sabia que ia ser da forma que a gente tava pensando. Geralmente o pessoal daqui, quando você tá procurando uma kitnet, tem pessoas que querem um calção, né? Aí como a gente tava na Bahia ainda, pra gente alugar uma kitnet com calção, era ruim. Porque no caso a gente não sabia com quem a gente estava conversando do outro lado e nem se realmente a kitnet existia. Então era mais fácil a gente procurar alguém que já estava aqui, que a gente tivesse o mínimo de conhecimento para alugar pra gente, entende? Mas como algumas pessoas queriam fazer com a gente, não, me dá o calção e eu seguro a kitnet para vocês. Eu seguro a kitnet para vocês. Mas aí a gente, quando o menino conseguiu essa kitnet pra gente, a gente deu o dinheiro pra ele, né? Porque como era um rapaz que eles conheciam, né? Aí ficava mais fácil. Porém, aí a gente foi pra outra casa, né? Graças a Deus, a gente... Meu Deus, foi uma prova que a gente passou bem rápido. Mas valeu a pena. E valeu a pena, porque a outra casa era bem top. E aí, o rapaz ainda demorou quase 2 meses pra devolver. Quase 2 meses pra devolver o dinheiro de lá da outra kitnet. E um detalhe, que ainda nem devolveu tudo. Devolveu a metade. Devolveu metade. Tudo bem, faz parte, né? Faz parte. A gente sabe, né, que essas coisas acontecem. Mas essa foi uma das nossas experiências. Assim que a gente chegou aqui, né? Assim que a gente chegou. Foi o vale, mas valeu a pena. E agora